Vamos lá. Dando continuidade à nossa playlist, digamos assim, né? Nesses tempos de videoaulas, da parte de calores de reações, a partir de agora a gente vai estudar, em cada parte dessa aula, algum tipo de calor. O primeiro seria, teoricamente, o mais básico e o mais importante, seria o calor de formação ou entalpia de formação, né? Sempre trabalhando com aquela parte padronizada. Por isso que a gente vai colocar aqui a entalpia de formação padrão. E o que vem a ser a entalpia de formação padrão? Primeiro vamos falar um pouco sobre a teoria, depois a gente vai à prática, que às vezes é muito mais prático, como pode dizer assim, muito mais objetivo para a gente entender, né, essa parte aí. Então vamos lá. O que seria o calor de formação? O mais importante é você entender que, como você está trabalhando com padronizações, né? Lembra lá, a última videoaulazinha, né, o partezinha que a gente estudou, foi sobre entalpia padrão. Quando você diz entalpia padrão de formação, eu preciso, então, estabelecer algumas características. Então, vamos lá. Seria a quantidade de calor liberada ou absorvida. Então, não vamos predefinir se o processo vai ser exotérmico ou endotérmico. Na síntese, lógico, né, na formação de 1 mol. Então, está aí a primeira coisa importantíssima que vocês não podem esquecer. Quando você estiver trabalhando com entalpia ou calor de formação padrão, é obrigado que essa reação seja na produção apenas de 1 mol. Se você tiver qualquer outra quantidade de matéria que não seja 1, você vai ter que estabelecer uma regrinha de 3. Mas para ser considerado o calor de formação padrão, eu preciso ter sempre na produção de 1 mol dessa substância, então de uma substância qualquer que eu vou formando, partindo-se de substância simples, vocês vão entender já perfeitamente por que isso, substância simples no seu estado padrão. Então vamos agora ver a parte prática. A parte teórica, eu preciso lembrar que para ser calor de formação, eu preciso produzir 1 mol e eu preciso que a substância que está produzindo aquelas substâncias que vão produzir o meu objetivo, né, o meu calor, ela seja uma substância simples. Vamos lá. Então, vou pegar um exemplo aqui, vou chamar de exemplo 1 aqui. Eu peguei 1 mol de hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso na produção de 1 mol de água. A variação de entalpia deu menos 68,4 quilocaloria por mol de água formada. Primeira coisa, de novo, chamando a atenção. Não existe entalpia negativa. O que existe é uma variação negativa. De novo, relembrando, se você tem R$1 milhão na sua conta e você começa a gastar, sua variação é negativa. Não significa dizer que você está sem dinheiro. Então, eu tenho uma variação de menos 68,4 quilocaloria por mol. Pois bem, vamos fazer um raciocínio bem tranquilo. Quem é a minha variação de entalpia? Toda variação de entalpia vai ser entalpia final menos entalpia inicial. Isso aí a gente não tem o que falar. Chegamos à conclusão, foi dado aqui no meu problema, que a variação de entalpia de menos 68,4. Isso vai ser igual a entalpia final. Lembre-se, nesse caso aí, a entalpia final é a entalpia da água líquida. Então, a entalpia final, que é a entalpia da água, H2O, menos a entalpia inicial. Quem é a minha entalpia inicial? Ora, a partir do momento, lembra lá que eu falei? Que você padronizou que teria que ser substância simples no seu estado padrão, ou seja, 25 graus Celsius, 1 atm de pressão, a gente já sabe quanto é essa energia. Essa energia aqui, ela é 0. Essa energia aqui, ela é 0. E aí vai fazer sentido, né, toda a discussão que a gente teve na aula anterior, né, na videoaula anterior. Se você estabelece um padrão para a energia e eu calculo a variação dessa energia em uma reação qualquer, automaticamente eu posso calcular a entalpia final. E é justamente quando eu parto de substância simples, a variação de entalpia na produção de 1 mol vai ser chamado entalpia de formação. Então, vamos dizer o quê? Quanto é a entalpia inicial? 0. Então, facilmente, a gente pode provar que a entalpia
entalpia final da formação, né, no caso, a entalpia de formação da água, que é a entalpia final, da água no estado líquido, vai ser de menos 68,4 quilocalorias. Então, vamos de novo fechar o raciocínio. Você tem um mol, isso é padronização, porque a gente sabe que a quantidade de matéria vai influenciar na variação de entalpia. Então, se eu não estabeleço um padrão de um mol, cada um que calcular essa reação pode fazer uma estequiometria proporcional. A estequiometria é diferente, mas é proporcional. Então, eu posso colocar 2, 1, 2, e aí eu vou achar agora menos 137, menos 136,8, ou seja, você vai encontrar valores, aspas, diferentes, porque você está trabalhando com estequiometrias diferentes. Então, eu preciso estabelecer um padrão. Um mol. Já tem um mol? Já. Eu produzi esse 1 mol de água a partir de substância simples no meu estado padrão? Sim. Então, eu posso falar, né, facilmente, e posso afirmar facilmente, que se a variação de entalpia deu menos 68,4, ou seja, o início tinha mais energia do que o fim, então eu perdi para chegar no fim, eu posso saber automaticamente a entalpia final. Então, eu posso afirmar que a entalpia de formação da água líquida é de menos 68,4 quilocalorias. A recíproca é verdadeira. Se eu dissesse que a entalpia da água era menos 68,4, eu já saberia que a variação de entalpia, logicamente, também será menos 68,4. Mais uma vez, parece que eu estou sendo um pouco enjoado, mas mais uma vez, a entalpia da água ser menos 68,4 não está dizendo que a água tem menos de energia. Está dizendo que ela tem menor quantidade de energia do que as substâncias padronizadas. Pronto, só isso. Então, eu tenho uma quantidade em 68,4 quilocalorias menor do que o que eu padronizei. Né? O valor que eu padronizei foi um valor que a gente definiu, é um valor que a IUPAC define, para que a gente estabeleça uma proporção. Certo? Vamos fazer outro exemplo aqui. Então, se eu colocar aqui para vocês agora. Vamos lá. Vamos pensar em outra reação qualquer. Primeiro, vamos lá. 2C grafite mais O2 gasoso produzindo 2 mols de monóxido de carbono gasoso. Então, eu tenho 2 mols de carbono grafite reagindo com oxigênio gasoso, produzindo 2 mols de monóxido de carbono gasoso, e vou dizer que minha variação de entalpia será, vamos lá, menos 130 quilocalorias. Primeira pergunta, eu posso afirmar que 130 quilocalorias é a entalpia de formação do monóxido? Primeiro ponto rápido, não. Aqui eu tenho 2 mols. Então, primeira visualização, não. Segunda visualização, essas substâncias são simples no estado padrão? Sim. Então, eu posso afirmar que essa entalpia aqui é 0, essa entalpia aqui é 0. Agora fica fácil. Se eu estou partindo de substâncias simples, entretanto, eu estou produzindo 2 mols, é só fazer uma regrinha de 3. Se 2 mols eu produzo, né? Eu produzo 130, eu libero 130 quilocalorias, eu posso afirmar, então, que a entalpia de formação do CO padrão vai ser igual, então, a menos 65 quilocal por mol. Posso, tranquilamente. Porque eu posso afirmar, porque eu tenho substância simples, a única coisa que fugiu da minha padronização é que eu produzi 2 mols. Se eu já sei na cabeça que toda entalpia de formação tem que ser para 1 mol, se 2 mols liberam 130, 1 mol, que é meu padrão, vai liberar 65. Volto a repetir, a recíproca é verdadeira. Se ele me diz que a entalpia de formação do CO é menos 65, o ΔH desta reação será menos 130. Lógico, se para cada 1 mol eu libero 65, para 2 mols eu libero 130. Né? Só mais um tópico para vocês prestarem bastante atenção. Então, mais um exemplo aqui, para a gente finalizar. Vamos colocar a formação
da água. Não tem problema. Só que olha o que vai acontecer. Vou colocar hidrogênio gasoso, mais, vamos colocar aqui, ozônio gasoso, produzindo H2O. Líquido, não tem problema. ΔH vai ser igual a menos, vamos discutir já já, menos 70 quilocalorias. Vamos fazer o balanceamento, né? 2 hidrogênios. Vou colocar aqui um terço de mol de ozônio. Vamos lá. Produzir um mol, sim, está aqui produzido, bonitinho. Posso afirmar que a entalpia de formação da água líquida é menos 70 quilocalorias? Não. Por que não? Porque apesar de estar produzindo um mol, hidrogênio gasoso é zero, mas o ozônio aqui, ele tem entalpia diferente de zero. Então, eu não posso afirmar que essa variação de entalpia seja igual à entalpia de formação da água líquida. Tranquilo? Por quê? Porque para ser entalpia de formação, eu preciso estabelecer os meus padrões. Produzir um mol, todas as substâncias ser produtoras, né? Que vão, os reagentes, terão que ser padronizados, ou seja, substâncias simples, no seu estado físico e alotrópico, mais estável a 25 graus Celsius e 1 atm. Posso afirmar que o ozônio é o meu estado alotrópico mais estável? Não. Então, o que eu posso afirmar com esses dados é que a entalpia de formação da água não será menos 70. Não será. Quanto vai ser? Aí ele teria que dar, logicamente, a entalpia do ozônio e a gente substituiria, né? Entalpia, a variação de entalpia é a entalpia final menos inicial. Eu teria o ΔH, tenho o inicial, eu calculo o final. Mas, a princípio, o nosso objetivo aqui é entender o que é cada calor. E o calor de formação, neste caso da água líquida, não será menos 170. Então, eu posso dizer que esse valor dado aqui, ele não é o ΔH de formação. Então, ΔH de formação da água líquida é diferente de menos 70. Quanto vai ser, de novo, ele teria que dar a entalpia do ozônio. Certinho? Então, nessa segunda parte, é fixar o que a gente define como entalpia ou calor de formação. Produção de um mol e eu tenho que ter substâncias simples. Ou seja, coloquei dois exemplos aqui, né, que apesar de, nesse primeiro caso, substância simples, mas não coloquei o mol. Coloquei o mol, é simples, mas não está no seu estado padrão. Então, essas coisas são importantíssimas para que a gente possa, né, nas próximas aulas, calcular essas variações de entalpia. Ok? Vamos para a próxima, né? Próximo calor, que é o calor de combustão. Um abração.